e vos será por sinal. Nas casas em que estiver, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Amém. Então, irmãos, só para corresponder aqui com essa leitura que o profeta usou para pregar uma das mais sobressalentes mensagens, que é o sinal. Então, creio que os irmãos já tiveram contato com essa mensagem. Quem ainda não leu, vai ter a oportunidade de ler, porque hoje temos na internet, e cada um pode, às vezes, hoje ter acesso ao celular. E esta mensagem realmente é uma base, é um fundamento para a nossa fé, que nós precisamos ter em nós. É o sinal, que é o símbolo simbolizado pelo sacrifício de Jesus Cristo e é representado pelo Espírito Santo em nós hoje. Esse sinal que era exigido lá no Antigo Testamento, no dia em que Moisés instituiu esse sinal para que o anjo da morte não ferisse os filhos de Deus, somente os egípcios, era necessário de ter exposto ali nos umbrais da porta aquele sangue de um cordeiro inocente, de um cordeiro sem mácula, simbolizando um dia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vindo ser imolado como um cordeiro inocente, sem pecado, para que fosse tirado não o pecado temporário dos homens, mas para sempre ser perdoado o pecado daquele que crê, daquele que se submete e está sob o sacrifício. O sacrifício está sobre nós e nós estamos sob esse sacrifício, nós estamos protegidos, nós estamos livres da grande mortandade que vai atingir esse mundo, que vai cair sobre aqueles incrédulos que não quiseram ver esse sacrifício, porque naquele dia, quando o sacrifício estava ali na cruz, quando Cristo estava sendo crucificado, aqueles que deveriam ter aceitado, ter crido e recebido o Cordeiro de Deus, eles zombavam, porque ali estavam os escribas, estava a multidão em geral pedindo que ele fosse sacrificado, que soltasse Barrabás e que Cristo fosse crucificado. Barrabás era um ladrão, um salteador, era um grande malfeitor, mas o povo escolheu Barrabás em vez de soltar Jesus, que era o costume por época da Páscoa, de soltar um criminoso, de ser perdoado. Mas o povo escolheu, em vez de soltarem a Jesus, que já estava preso, não, queremos que solte Barrabás. E ainda disseram mais, que o sangue de Jesus caia sobre nós e os nossos filhos. Veja que tremenda coisa eles pediram, e não foi diferente. O judeu sofreu, tem 2000 anos que eles estão penando, perderam sua pátria, perderam tudo, perderam o contato com seu Deus, porque Deus, através daquela rejeição, se voltou para nós, gentios. Aquela foi a nossa oportunidade. Então eu estava falando, quando ele estava ali, pendurado no Calvário, eles passavam, os escribas, que eram os que entendiam da lei, eram os que escreviam a lei, era minuciosamente estudado cada forma da letra, e em tudo havia perfeição. Então eles teriam mais do que ninguém de ter entendido que Jesus Cristo, o Salvador, o Deus encarnado, estava entre eles, mas eles não viram. E ali os anciões, os sacerdotes, todos zombando, meneando a cabeça,
E às vezes dizendo, salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo, desça da cruz. E nós cremos em ti, mas se ele tivesse feito aquilo, se ele tivesse descido da cruz para salvar a si mesmo, ele não poderia ter nos salvado. Então ali era Satanás tentando não se cumprir a palavra de Deus, tentando não ser efetuado esse sacrifício para que hoje nós estivéssemos aqui, sentindo a paz, sentindo a libertação de nossos pecados, que de outra maneira não seria possível. De outra forma, nós estaríamos, às vezes, pertencendo a uma grande religião, pertencendo a uma grande organização, ou fazendo sacrifícios, às vezes, subindo, levando até cruzes, ou caminhando de joelho para pagar uma promessa, mas isso de nada vale. Isso não tem efeito, a não ser o Cristo, o Espírito Santo morando em nós. E isso foi possível através daquele sacrifício. Então, irmãos, só concluindo aqui, no parágrafo 54 da mensagem, o sinal, o crente, o adorador, era identificado com seu sacrifício por meio do sinal. Não desejo me demorar muito nestas pequenas citações, mas o que poderia se tomar o culto todo com uma delas, mas quero parar aqui um momento para expressar isso. O crente tinha que ser identificado com seu sacrifício, veio? Se fosse unicamente um sacrifício e feito em algum lugar lá, ele tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado nele. Francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele, em primeiro lugar, para se identificar com o seu sacrifício. E então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar embaixo do sacrifício, né? O sangue deveria estar sobre ele, e aquele era um sinal que ele tinha se identificado. O culpado tinha provado que um substituto inocente tinha tomado seu lugar. Que lindo quadro! Um redimido, vejam, a justiça tinha cumprido e o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido, e Deus disse: agora requererei tua vida. Então, a vida havia pecado. Então, um substituto inocente tomava seu lugar. Era um animal de sangue, não maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todas a semente da serpente, que era o sangue. E este sangue não poderia vir de fruta, vinha de um substituto inocente, e a vida saía também. Em seu lugar, o sangue era o símbolo que o animal havia morrido e o sangue havia saído. O adorador, aplicando o sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção, porque se identificou com o sacrifício, ligou-se ao sacrifício, e o sangue representa o sinal. Amém. Então, irmãos, é tremenda essa mensagem. Então, nós estamos ligados hoje, porque a vida que estava em Jesus Cristo, que não podia, a vida do Cordeiro não podia, ali no passado, não poderia vir sobre o pecador, porque era uma célula de animal, um sangue de animal, era simplesmente um simbolismo. Mas a vida que estava na célula do sangue
de Jesus Cristo, quando ele expirou, era a vida eterna. E esta vida pode vir sobre nós, pode estar em nós, pecadores. Então, isto fez toda a diferença. Isto é foi completo o sacrifício, é exatamente cumprido a justiça que Deus existia, que tinha que haver a morte, tinha que ser um parente redentor, tinha que ser um co-igual. Por isso que Jesus se fez homem como nós, e o seu sangue não tinha pecado, porque o pecado vem pelo sangue, né? Através das ervas, o sacrifício, o pecado vem através do sangue masculino. Então, ele teve o início ali no Éden e prosseguiu, mas ali no Calvário, Jesus deu a sua vida, e a sua vida veio habitar em nós através do Espírito Santo que está conosco hoje. Deus abençoe, irmão.